acompanhe, nos dirija, nos acompanhe. Queremos pedir na sua palavra, especialmente a leitura que ouvimos hoje da Epístola. Acho que vocês já ouviram ou já disseram essa frase: a união faz a força. Tem até uma brincadeira com esse ditado: a união faz açúcar também, né? Nós compramos açúcar em união. Mas essa frase, além de ser uma frase bonita, ela é muito verdadeira, ela é muito prática. A união faz a força. Por exemplo, nessa época de verão, praticamente todos os anos, a gente tem no Brasil afora enchentes, desmoronamentos de morros, em cidades, em estradas. E aí, quando acontece isso, há uma grande união. A gente vê defesa civil, exército, bombeiros, voluntários, trabalhando unidos, juntos, para ajudar a resolver o problema, socorrer as vítimas. E muita gente se une no Brasil inteiro, às vezes até gente de fora também do Brasil, em um só propósito, que é ajudar as vítimas das tragédias. Assim também é em outras situações. Né? Se um time, uma seleção quer ganhar um campeonato, esse time tem que estar o mais unido possível. Para se destacar em alguma área, alguma empresa, alguma escola, é necessário que as equipes estejam bastante unidas. Isso também serve para a cultura e também para a igreja. E nós podemos descrever a união, aplicando para nós, com essa frase que nós colocamos ali: um só pensamento e uma só intenção. Pensando nisso, eu quero ler para vocês dois trechos aqui do livro de Atos. Atos capítulo 4, Atos capítulo 2. Olha o que está escrito lá. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Em Atos 2, a gente lê assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes, quer dizer, de maneira unida, no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam, meus irmãos, essa parte final aqui, né? Que eles eram abençoados e cada dia ia sendo acrescentados que eram salvos. É assim que funcionava, é assim que era a primeira comunidade cristã, a primeira congregação da igreja, lá em Jerusalém. Ali havia união, ali havia um só pensamento, uma só intenção. Era uma coisa muito bonita, um grupo unido que concordavam no que pensavam, no que faziam e eram muito abençoados pelo Senhor. Olha esse detalhe no final, vou ler de novo. Deus derramava muitas bênçãos sobre todos, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia
que o Senhor juntava o grupo de pessoas, as pessoas que iam sendo salvas. Então, assim era essa primeira congregação. Infelizmente, um pouco tempo depois, começou a haver uma pequena desunião, mas com oração e com o trabalho dos apóstolos e diáconos isso foi resolvido. Vou falar mais para frente um pouquinho em Atos 6. Mas o que eu quero enfatizar é, veja, eles com esse pensamento e essa única intenção eram estimados pelas pessoas de fora viam isso e viam a igreja crescer dia a dia. Agora, eu quero ler para vocês o que Paulo diz para a congregação de Corinto, o texto que a gente ouviu hoje. Veja como muda um pouquinho aí a conversa. Ele diz: pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu peço que vocês estejam de acordo no que dizem e não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Chloe me contaram que há brigas entre vocês. Veja que diferença, né? Aquela primeira congregação, o autor do livro de Atos, elogia, mostra como uma reunião, um crescimento. E aqui, Paulo tem que pedir em nome de Cristo que parem as divisões, as brigas. Que não fiquem falando, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de Cristo. Mas que haja um só pensamento, uma só intenção. Meus irmãos, infelizmente, onde Deus vai salvando pessoas, onde Deus vai plantando, criando comunidades cristãs, o diabo, o inimigo que nunca dorme, nunca descansa, ele vai atrás. Onde Deus semeia união, ele vai semeando desunião. E ele vai semeando egoísmo, ele vai semeando inveja, orgulho, preguiça, ele vai semeando falsos ensinos, ele vai semeando o comodismo entre os cristãos. Isso aconteceu em Corinto, isso aconteceu em outras igrejas. Eu quero ler para vocês uma carta que o próprio Jesus mandou para uma outra igreja. Uma igreja de uma cidade chamada Laodiceia. Jesus escreveu uma carta através do apóstolo João, no livro de Apocalipse. Vocês vão ver lá. É muito interessante, tem cartas para várias igrejas lá. E lá em Apocalipse 3, então, veja o que Jesus disse para essa igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 15 e 17. Diz assim: eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando isso para a congregação. Está falando para os membros daquela congregação. Olha, né, vocês se acham bem de vida, vocês estão bem, mas vocês são mornos. Se vocês não mudar de atitude, eu vou vomitar vocês da minha boca. Então, meus irmãos, refletindo sobre tudo isso que a gente viu até agora, aquela primeira comunidade tinha essa união que era elogiada, era admirada pelas pessoas. A congregação de Corinto, que estava surgindo ali uma disputa, uma desunião, e a congregação de Laodiceia, que era morna, acomodada, né? Onde Jesus falou assim, eu quero vomitar você da minha boca. A pergunta que eu faço, então, para nós aqui, meus irmãos, é: que tipo de comunidade nós aqui queremos ser? Que tipo de membro da igreja você quer ser? Que tipo de
congregação nós seremos? Ou de qual dessas três você gostaria de participar? Qual a avaliação a gente espera de Jesus no dia do juízo final? Se Jesus mandasse uma carta para a congregação aqui de Sorocaba hoje, como é que ele escreveria? Qual seria a avaliação que Jesus faria da gente? Mas uma outra pergunta importante. Além de Deus, de quem depende tudo isso? Quer dizer, de quem depende que tipo de congregação nós vamos ser? Depende de Deus, mas além dele, de quem mais? A resposta está: olhe no espelho, você vai ver de quem depende. Eu tenho toda certeza, meus irmãos, que Deus no seu coração deseja ardentemente que nós aqui em Sorocaba, que é a congregação do pastor Lotário, lá no Mato Grosso, né? Não, Mato Grosso. Goiás, estado. Que é a congregação do pastor Lotário, que é a minha congregação natal, que é a congregação onde estão os meus pais, todas as congregações da IELB, Deus deseja que todas essas congregações sejam como aquela primeira congregação lá de Jerusalém. Deus quer isso. Sabe qual é a prova disso? É que Deus dá para nós aqui, para a nossa igreja, as mesmas coisas que Deus deu para aqueles primeiros cristãos. Que aparece no texto, um templo, mas o templo não é a coisa mais importante, mas ele dá a palavra, os sacramentos, a comunhão, as orações. Está lá em Atos 2, lembra? Eles se reuniram, recebiam a palavra, eram unidos nas orações, assim por diante. Deus dá a mesma coisa para nós, mas além disso, conhecendo as condições de vida daquela época, lembrando os recursos que eles tinham, né? Eu já falei isso em sermões, nos vídeos, por exemplo, eles não tinham isso aqui. A palavra de Deus eles tinham que memorizar. Não tinha Bíblia, não tinha catecismo, né? E eram ainda perseguidos. Então, conhecendo a condição deles naquela época, com certeza hoje Deus nos dá muito mais recursos materiais, espirituais, humanos e financeiros. Espirituais são os mesmos, mas nós temos mais acesso, né? Mas nós temos muito mais recurso financeiro, material e assim por diante. Então, meus irmãos, Deus quer que a gente seja completamente unido, com um só pensamento, com uma só intenção. É isso que Paulo está falando, em outras palavras, no começo dessa carta aos Coríntios. No último culto, a gente viu versículo 1 a 9 do texto de Coríntios, e lá a gente viu que Deus chama a gente para duas coisas principais: para ser o seu povo, fazer parte da sua família, e sendo o seu povo, anunciar o Evangelho a mais pessoas. E aí receber essas pessoas salvas na nossa comunidade, na nossa família da fé. E é para a gente ter um só pensamento e uma só intenção, que no Evangelho de hoje Jesus chama a gente ao arrependimento. Ele diz: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando, está perto. O que é arrependimento? Vai além de uma tristeza por algo que eu fiz errado. Arrependimento é a gente mudar de pensamento, mudar de atitude. E, junto com isso, ele faz um chamado: venham comigo pescar gente com as redes do Evangelho. Ou seja, levar a salvação, o amor de Jesus para todas as pessoas, com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa vida, com a nossa união e com amor àqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, meus irmãos, se nós queremos que a nossa congregação aqui cresça, seja cada vez mais abençoada, tenha cada vez mais irmãos se juntando a nós, que creem em Jesus, nós precisamos ser como a igreja de Jerusalém. Fazer o que Paulo nos convida: ter um só pensamento, uma só intenção. Não quer dizer, meus irmãos, que a gente vai ser tudo igual. Não. Né? Cada um tem os seus dons, cada um tem os seus recursos, cada um tem os
física, emocional, mas isso quer dizer o seguinte: cada um de nós, com os nossos dons, com o nosso corpo, a nossa inteligência, os nossos bens, nosso dinheiro, nosso tempo, nós vamos nos colocar ao serviço do Senhor e Salvador Jesus, com um objetivo principal. Está no nosso lema, né? Levar Cristo para todos. Levar Cristo para todos. E eu quero lembrar, não nos iludamos, meus irmãos. A gente vê, né, muita religião por aí, muita igreja, mas as estatísticas mostram que os que creem em Jesus no mundo são cerca de 30, 33, 35%. Ou seja, de 8 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 400 creem em Jesus. Se de fato nós cremos que Jesus é o único caminho, verdade e vida, nós temos 5 bilhões e pouco ainda que não conhecem ou não creem em Jesus. Então esse é o grande objetivo. É praticar o que Jesus diz lá em Mateus também, diz assim: põe em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas as outras coisas. Então, meus irmãos, quanto mais unidos a gente estiver nos nossos objetivos, e no grande objetivo que Deus deixou para mim, para vocês, para a nossa vida, como pessoas e como igreja, quanto mais a gente estiver unido nesse objetivo de levar Cristo para todos, mais parecidos nós vamos ser com aquela congregação lá de Jerusalém. Agora, pense bem no que eu vou dizer. Se, coloque você no lugar do eu aqui. Se eu ficar esperando o outro fazer primeiro, o outro trabalhar primeiro, o outro vir na igreja primeiro, o outro ofertar primeiro, o outro colocar o seu dom a serviço primeiro, ou se eu ficar só no banco da igreja assistindo os outros fazerem e eu nada, vendo poucos trabalharem no reino de Deus, se a gente for daqueles que falam, mas na hora de fazer, desaparece. Se a gente ficar se escondendo atrás de desculpas, nós vamos acabar, sabe, como qual igreja? Como aquela de Laodiceia. Jesus vai olhar para nós e vai falar assim: olha, com vontade de vomitar vocês. Quem já fez gargarejo com água morna? Vontade de vomitar, né? Ou quem toma chimarrão ou tererê? Tererê morno é horrível. Chimarrão morno também é horrível. Ah, café morno também não é bom, né? Você toma bem quente, você com gelo faz um suco de café geladinho também é bom, mas morno não é bom. Então, se a gente ficar sempre esperando o outro, só falando e não fazendo, nós vamos acabar sendo os cristãos de Laodiceia. A gente vai dizer: olha, minha gente, se vocês não mudarem de atitude, eu acho que eu vou vomitar vocês. Então, é um aviso de Jesus. E se a gente chegar no ponto de ser vomitado por Jesus, isso vai ser uma tragédia, meus irmãos, muito maior do que qualquer enchente ou desmoronamento. Porque ninguém nos livra do juízo de Deus. Só Deus pode nos livrar. Mas Ele quer. Ele vai livrar quem crê nele. E quem é quente, quer dizer, quem diz: Senhor, sim, eu confio, usa-me. Não aquele que é morto no frio. A boa notícia é essa, que Deus não quer condenar ninguém. Deus não quer condenar ninguém, de jeito nenhum. A prova disso é que Ele pescou vocês e eu para o seu barco da salvação. No dia que você creu em Jesus, no dia que seus pais trouxeram você para ser batizado, ali você entrou no barco da salvação, você foi protegido da enchente da condenação. E isso, meus irmãos, é o que Deus quer fazer com todo mundo. Quando Ele chama eu e vocês: olha, vocês vão ser os que agora vão pescar a gente. Para a gente ter um só pensamento, uma só intenção, Deus nos dá, como eu disse antes, além dos recursos espirituais. Eu sempre gosto de repetir: você tem no seu celular hoje a Bíblia, você tem estudos online, estudos presenciais, você tem livros, e assim por diante.
também nos dá todos os recursos materiais necessários, todos os dons. E para a gente manter bem claro os nossos objetivos, e esse grande objetivo de Deus, então a gente precisa saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, qual é a nossa visão. Talvez vocês já viram isso. Tem muitas empresas, né, que você vai lá. Esses dias eu fui fazer um exame, tinha lá a plaquinha. Nossos valores, nossa missão, isso é muito comum. E nós podemos usar isso também para definir isso para a nossa igreja. Então, a gente vai colocar ali, está lá no mural também. Vocês, no final do curso, vocês vão receber um papelzinho assim, a mesma coisa. Não joguem fora. Não guarde em qualquer lugar. Põe na sua Bíblia. Ou põe lá na geladeira. Quando põe na geladeira com imã, né? Coloca lá para você lembrar. Eu convido. Vamos ler todo mundo junto? Nossa missão: proclamar Cristo para todos. Nosso propósito: compartilhar o Evangelho de Cristo para promover a evangelização e o crescimento espiritual. Nossos valores: a ação e o amor de Deus através da sua palavra e sacramentos do batismo e da Santa Ceia, que conseguem perdão, vida e salvação em Cristo. E a nossa visão: sermos uma igreja luterana confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Eu quero esclarecer esse último ponto, para não ficar dúvida. Igreja luterana confessional é o seguinte: nós confessamos, cremos e ensinamos certas coisas que nós cremos na Bíblia, que outras igrejas creem, ensinam e confessam diferente. Algumas nem sabem muito bem o que creem e confessam, né? Nós temos isso muito definido no nosso catecismo, no livro de concórdia, que não é igual à Bíblia, mas é como nós interpretamos a Bíblia. Então nós somos confessionais. Nós não temos qualquer coisa, tudo está bom, não. Nós temos uma linha teológica de ensino doutrinária, cujo centro é Jesus Cristo e a sua salvação. O centro não é você, não é eu, o centro não é nenhum ser humano, isso é ser confessional. E ao encontro das necessidades das pessoas as pessoas precisam do Espírito de Deus, da fé, mas elas também têm corpo e mente, elas têm necessidades espirituais e emocionais. Então nós, como cristãos luteranos, vamos levar Cristo para as pessoas, vamos também tentar cuidar, ajudar no que a gente puder na sua saúde mental e física e emocional. Nosso centro sempre é a fé em Jesus. Pode passar. Então, meus irmãos, vocês vão receber, depois vocês podem ler com mais calma. Coloquem no lugar onde vocês sempre podem ler e se lembrar. Eu convido vocês, então, meus irmãos e irmãs, a sermos cada vez mais unidos em um só pensamento, em uma só intenção. A mesma intenção, mesmo pensamento que Deus teve quando pensou em nós. Eu quero salvar a Rosa, o Adriano, eu quero salvar a Patrícia, eu quero salvar a Dona Dione, eu quero salvar a Leandro, eu quero salvar a Simone. Ele pensou assim, teve essa intenção, esse propósito, quando mandou Jesus lá para a cruz. Então, que nós tenhamos esse mesmo propósito, pensamento, intenção, levar Cristo para as pessoas que Deus põe no nosso caminho. Eu vou então terminar dizendo aquilo que o Salmo de hoje disse. No final, deixa eu ler essa parte, diz assim: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. E por último, que Paulo diz em outro texto, para te lembrar de quem depende em primeiro lugar de tudo isso. Ele diz: em nós não há nada que nos permita afirmar que nós somos capazes de fazer tudo isso, de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Então, para nós termos um só pensamento e uma só intenção, temos que buscar a força e a capacidade em Deus. É o que nós estamos falando aqui hoje. É o que a gente faz em cada culto, em cada estudo bíblico. Por isso é importante você estar sempre aqui.
Porque sem Deus a gente não vai ser quente na fé. A gente vai ser morto. A fé tem que ser alimentada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos faça ser cada vez mais unidos, que tenhamos um só pensamento, uma só intenção, que todos trabalhemos juntos para que o seu reino cresça cada vez mais aqui entre nós. Amém.